Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. O dólar dos Estados Unidos acaba de ter o pior início de ano em 6 meses desde 1973. Devido à extrema volatilidade, pode haver altos e baixos. Vocês vão ver oscilações, mas é a tendência que precisa ser observada. E essa tendência de queda é clara e inegável. À medida que investidores globais transferem seus fundos de ativos denominados em dólar, precisamos conversar sobre o que está impulsionando essa aceleração na perda global de confiança no dólar americano e o que isso significa para os consumidores dos Estados Unidos. No primeiro semestre de 2025, o dólar perdeu mais de 10% de seu valor em relação a uma cesta de moedas principais. Isso não é apenas uma queda de mercado, é um sinal de alerta, por assim dizer, vindo do sistema financeiro global. E a pergunta que está na cabeça de todos é: o que está acontecendo com o dólar? E ele pode se recuperar? Ele vai se recuperar? Para entender isso, precisamos olhar além das manchetes e analisar as bases das finanças globais e a estrutura econômica que se apoia em um certo nível aceitável de confiança na estabilidade dos Estados Unidos. Por décadas, o dólar americano tem sido a pedra fundamental da economia global. Tem sido o porto seguro do mundo, para onde os investidores correm durante crises, onde os bancos centrais depositam suas reservas e onde, claro, as commodities, do petróleo ao trigo, são precificadas. Mas este ano, algo mudou. Os investidores começaram a fugir do dólar e não a buscá-lo. Então, o que desencadeou esse êxodo? Tudo começou em 2 de abril, um dia que o presidente Trump chamou triunfantemente de Dia da Libertação. Foi quando seu governo impôs novas tarifas abrangentes sobre importações de quase todos os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, provocando vendas imediatas nos mercados financeiros americanos. Como resultado, em apenas 3 dias, mais de 5 trilhões de dólares foram eliminados do S&P 500. Títulos do Tesouro dos Estados foram despejados, os rendimentos dispararam, os custos da dívida aumentaram e, com isso, a confiança na economia dos Estados Unidos foi abalada. Como sabemos muito bem, Trump suspendeu algumas das tarifas. Uma semana depois, ele o fez, mas o dano já estava feito. Você não pode simplesmente desfazer isso. Não dá para fingir que nunca aconteceu, porque atores estrangeiros percebem essas coisas e, claro, reagem a elas. Os investidores internacionais já tinham visto o suficiente. E essas políticas comerciais erráticas, o aumento da dívida e o enfraquecimento da independência do Federal Reserve eram todos sinais de alerta. E ainda são. E então, claro, veio o próximo golpe. O grande e belo projeto de lei de Trump. Apresentado como uma extensão dos cortes de impostos de 2017, a legislação promete grandes reduções nos gastos com saúde e assistência social, junto com uma enorme expansão do endividamento e um grande aumento no orçamento militar. O Escritório de Orçamento do Congresso, que é apartidário, alertou que, uma vez aprovado, o que já aconteceu, o projeto de lei acrescentaria 3,3 trilhões de dólares à dívida dos Estados Unidos até 2035. Isso elevaria a relação dívida-PIB nacional muito além do já recorde de 124%, semelhante à relação dívida-PIB dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, aliás. Então, os mercados entraram em pânico novamente. E à medida que o dólar cambaleava, outros ativos dispararam. O ouro atingiu seu recorde histórico, já que bancos centrais buscaram proteção contra a desvalorização do dólar. Investidores compraram títulos alemães e franceses, e o euro subiu para 1,17, ganhando mais de 13% em apenas alguns meses. Até investidores americanos começaram a olhar para o exterior. As ações europeias subiram 15% em termos de moeda local desde janeiro deste ano. E graças ao dólar mais fraco, isso se traduz em um retorno de 23% em termos de dólar. Você acredita nisso? Portanto, o que está acontecendo não é apenas uma liquidação. É uma perda de confiança na capacidade dos Estados Unidos de gerir seu próprio futuro econômico. Ninguém acredita mais que os Estados Unidos possam fazer isso. Durante décadas, a dominância do dólar foi tida como certa.
Os Estados Unidos representam cerca de 25% do PIB global, mas mais de 60% dos depósitos bancários globais, 70% dos títulos internacionais e 57% das reservas dos bancos centrais estão em dólares. Isso não é apenas poder financeiro, é influência geopolítica. Mas a América de Trump abalou os pilares dessa confiança, suas instituições, sua previsibilidade jurídica, a independência de seu Banco Central. Até a Moody's percebeu isso, retirando dos Estados Unidos sua classificação de crédito máxima em maio deste ano pela primeira vez em mais de um século. Então, o que significa um dólar mais fraco? De certa forma, isso pode até ajudar temporariamente os Estados Unidos. Um dólar mais barato torna as exportações americanas mais acessíveis e reduz os déficits comerciais. Mas as tarifas estão distorcendo esses benefícios. Vou repetir, as tarifas estão distorcendo esses benefícios, tornando as importações mais caras e elevando os preços no mercado interno. E para os americanos comuns, as consequências já estão sendo sentidas. Alimentos, eletrônicos, viagens, tudo mais caro, tudo impactado por um dólar que vale menos no exterior. Mas, globalmente, o cenário é mais complexo. Para as nações em desenvolvimento que possuem dívidas em dólar, países como Zâmbia, Gana ou Paquistão, um dólar mais fraco oferece algum alívio. Isso é favorável para eles. Seus custos de pagamento realmente caem quando o dólar enfraquece, e isso é algo positivo por enquanto. Exportadores de commodities também estão se beneficiando. Petróleo, metais e produtos agrícolas cotados em dólar ficam mais caros, o que, claro, aumenta as receitas de países como Nigéria, Indonésia e Chile. Mas por trás de tudo isso, algo mais profundo está mudando. É a percepção de segurança. Os investidores estão começando a perceber que estão excessivamente expostos a ativos dos Estados Unidos. E essa constatação pode mudar a economia global de maneiras que não vemos desde a década de 1970, tema que abordei em detalhes em um vídeo recente. Estrangeiros detêm cerca de 19 trilhões em ações dos Estados Unidos, os 7 trilhões em títulos do Tesouro Americano e outros 5 trilhões em títulos corporativos. Se essa retirada continuar, o que está prestes a acontecer, mesmo que de forma modesta, isso pode desencadear um ciclo de realimentação de custos de empréstimos mais altos nos Estados Unidos, crescimento mais lento e novas quedas do dólar. Enquanto isso, o Federal Reserve está sob enorme pressão para cortar as taxas novamente, com os mercados futuros precificando até 3 cortes até o final deste ano. Trump tem pressionado muito, como você sabe, por uma política monetária mais frouxa, mesmo correndo o risco de alimentar a própria inflação que havia começado a recuar. Então, onde isso nos deixa? Por enquanto, o dólar continua sendo a moeda de reserva mundial. Não há alternativa, seja o euro, RMBs e criptomoedas, também de ter reserva necessária gratuita, querido. But reserve status is not a birthright. Let's remember that. It is earned. Vamos lembrar disso. É algo conquistado e pode ser perdido. Se os Estados Unidos continuarem minando as instituições e políticas que fizeram do dólar a pedra angular das finanças globais, essa base continuará a se deteriorar. E se isso acontecer, os próximos 6 meses podem realmente fazer com que o primeiro semestre de 2025 pareça apenas o começo, apenas um aquecimento. O dólar não está apenas caindo, ele está sendo reavaliado por investidores, por bancos centrais e pelo mundo. E uma vez que a confiança é perdida, é muito, muito difícil recuperá-la. Agora, mostre seu apoio se você gostou deste vídeo. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso realmente me ajuda. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estão na descrição abaixo. Espero que você aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais. Now we'll see you back here tomorrow. Bye for now.